minhas lindas e meus lindos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, hoje e sempre, né? Para quem não me conhece, eu sou Catarina Martins e este é o canal Tarô e Arquétipos. Muito bem-vindos, meus amores, gratidão pela inscrição e pelos likes, tá bom? Amores, hoje, 31 de outubro, né? Feliz dia para todos vocês, minhas bruxas e meus bruxinhos, meus magos, minhas magas. Sejam muito bem-vindos a esse canal, tá? Feliz dia para vocês. E nós hoje não podíamos falar de um arquétipo que não fosse da bruxa. Vamos falar sobre o arquétipo da bruxa, meus amores, né? Vamos conversar um pouco sobre esse aspecto, sobre esse arquétipo, né? Eu sou uma bruxa, né? Quem conhece a minha história lá desde o outro canal, do meu outro canal lá do Cocriando com Anjos, né? Sabe que eu sou bruxa, e daí? Né? Então vamos conversar sobre esse arquétipo, tá? É um arquétipo de liberdade. Eu até fiz umas anotaçõezinhas aqui para me não esquecer. Liberdade, autenticidade. Você nunca vai conseguir prender uma bruxa dentro de um padrão, tá? Dentro de uma caixinha, porque a liberdade ela é gritante nesse arquétipo. Todas as mulheres que vivem, que tem esse arquétipo bem ativo em sua vida, ela traz esse padrão de liberdade e de autenticidade. Ela nunca vai fazer as coisas da mesma forma que os outros fazem. Ela é autêntica em tudo que ela vai fazer. Esse arquétipo é aquele arquétipo de autenticidade. Talvez você esteja aí sentindo que precisa, né, ser mais autêntico no que você faz, nas suas decisões, ter decisões autênticas. Esse é um excelente arquétipo para isso. Independência, tá? Esse arquétipo ele traz muito essa questão da independência. Como a bruxa, assim, ela sabe que independente de qualquer situação que ela esteja, ela tem aquela autoconfiança, ela acredita no seu poder. Ela acredita, a bruxa, ela acredita que ela pode sair de qualquer situação, sem precisar gritar, sem precisar de ajuda, sem precisar espernear. Por quê? Porque ela tem uma conexão com o divino. Ela tem uma intuição ativa. Ela tem a conexão com a natureza, esse arquétipo ele é aquele arquétipo que te leva mais para a natureza, que te leva a estar conectado com a natureza, com o fogo, com a água, né, com os elementais, compreende? É um arquétipo de extrema conexão. Tá? Conexão espiritual, conexão com a natureza, conexão com o sagrado feminino, tá? Nós bruxas, por exemplo, nós não gostamos muito de medicamentos, de farmácia, né? Nós temos o nosso hábito, nós temos os nossos banhos, os nossos chazinhos, né? As pessoas que me conhecem aqui mais de pertinho, sabe? Que conversam comigo, sabe que eu tenho meus rituais, meus banhos, eu tenho os meus chazinhos. Eu não sou muito levada eu tô sentindo uma dor de cabeça, eu vou ali na farmácia comprar um remédio, ou então eu vou tomar ali um remédio que eu comprei na farmácia. Não, eu não sou assim. Eu já fui essa pessoa, né, quando eu tava tentando me desconectar, né, desse arquétipo, porque eu briguei muito antes de assumir, né, essa minha identidade. Por quê? Por causa dos preconceitos, por causa das situações vividas em vidas passadas, por causa das fogueiras, né, em Salem,
Porque eu não sei se você que está aí já ouviu falar sobre isso, se sabe disso, mas na época da Inquisição, né? Todas as mulheres todas as camponesas que tinham uma conexão com a terra, todas que trabalhavam, plantavam, que fazia chazinhos, que fazia remédio, todas elas foram consideradas bruxas e foram queimadas na fogueira. Compreende? Então, assim, eu venho dessas épocas, gente. Eu passei por isso. Quando eu tive essa lembrança, quando eu tive essa memória, cara, foi. Como que eu posso falar? Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Porque isso trouxe para mim o porquê que eu estava lutando tanto contra essa minha identidade, né? E é algo que a minha mãe, né, era, a minha avó, sabe? São coisas vindas de ancestrais, de vidas e vidas que a gente vem, né? E hoje eu tenho o prazer de dizer, eu resgato essa minha identidade com toda a amorosidade do mundo, sabe? Eu sinto uma dor de cabeça, eu não vou direto para os remédios de farmácia manipulados, não. Não estou falando para você não ir, tá? Por favor, compreenda cada situação, cada caso é um caso, tá? Mas eu pego um copo de água, mentalizo que eu vou tomar aquela água, vou ficar bem, tomo aquela água e estou bem. Passa, some, desaparece, sabe? Eu tenho essas coisas comigo. A minha mãe, desde quando eu era muito pequenininha, eu sentia muito, eu sofri muito para poder barrar, sabe, a mediunidade. Eu tive muito problema com isso na infância. Então eu sentia muita dor de cabeça, sabe? Porque a minha mãe, acho que para me proteger, tentando me proteger, porque ela também, mesmo inconsciente, ela tinha essas memórias, mesmo que ela não lembrasse, mas ela também trazia dentro de si essas memórias, essas lembranças, e ela via, sabe como que é o preconceito em relação a isso? Então ela travou muito, ela tentou me ajudar muito a esconder essas questões e eu passava muito mal. Então desde muito cedo ela me ensinou a fazer água solarizada, ela me ensinou a ir lá no quintal e pegar um matinho e tinha erva cidreira, o nome do coisa. Eu fazia assim, ó, e cheirava, ia cheirando e aquilo, de repente a minha cabeça, ela ia melhorando e eu ia ficando boa novamente, né? Então, assim, desde muito cedo, né, com a ajuda da minha mãe, eu soube como tratar várias coisas em mim sem precisar correr para a farmácia, né? Então, hoje em dia eu tenho muito isso. A minha mãe me ensinou a fazer água solarizada, uma lembrança que veio para mim há pouco tempo. Acordei um dia sentindo um ranço, uma dor de cabeça rançosa. E tudo que eu fazia, não sei o que estava acontecendo, acho que era para mim realmente lembrar disso, sabe? Aí eu lembrei, eu fechei os olhos, sentei um pouco, fiz umas respirações e, né, como vocês, quem me acompanha lá do outro canal, Cocriando com Anjos, sabe que eu faço as minhas regressões sozinha. Eu voltei, numa dessas regressões eu vi a minha mãe me ensinando, eu criança, bem novinha, ela me ensinando a fazer a água solarizada para mim tomar, para melhorar a dor de cabeça. E eu fiz, tomei, melhorei. Assim, como mágica, né? Então a bruxa, gente, ela tem muito disso dentro dela. Ela é mais natural, é mais levada para a natureza. Ela gosta de animais, sabe? Às vezes eu tô ali fora sentada lá e as lagartixas vêm, passa praticamente em cima do meu pé e o gato vem, deita no meu colo. É uma coisa, é natural, sabe? É natural, sem a gente fazer esforço nenhum. Então, esse é um arquétipo muito bom que nos traz essa conexão com a natureza, né? É um arquétipo de autoconfiança, né? E conexão com a alma, sabe?
As bruxas, os magos, os bruxos, eles são conectados com a alma. Eles têm a conexão com a alma, sabe? E por isso é raridade a gente precisar pedir ajuda para outras pessoas. Porque nós temos a consciência de que tudo que nós precisamos já existe dentro de nós. Então a gente interioriza, sabe, fecha os olhos ali um pouquinho e as respostas àquilo que a gente realmente precisa vem pra gente. Compreende? Assim, com naturalidade, sem precisar de muito auê, sem precisar de muita coisa, sabe? Nós gostamos muito de acender velas. É natural. Né? Nós acreditamos no poder dos elementais, nós acreditamos no poder da natureza, nas forças da natureza, sabe? Nós conectamos muito com a lua. Então, geralmente, todas as pessoas que têm esse arquétipo bastante, né? Ou que viveu esse arquétipo em alguma outra vida, ou está vivendo agora, vivenciando novamente, tem essa conexão com a lua. Eu sempre tive muita conexão com a lua, né? Com as fases da lua. Eu não sei vocês, mas eu sinto cada fase da lua, eu sinto, sabe? O meu marido fala, olha, você é de fases, porque eu realmente sou. Sabe, é lógico, antes eu deixava essas coisas me controlar, essas fases me controlarem pro lado negativo, aquele lado que não me favorecia. Só que hoje eu sei como usar essas fases a meu favor, de forma que me favorece, de forma que eu não vá me prejudicar e prejudicar as outras pessoas. Por isso, quanto mais cedo nós tomamos a consciência disso, né, melhor a gente flui, mais a gente dança com esse arquétipo. Tá? Ah, tem isso também, tá? As bruxas gostam muito de dançar. Elas são livres, elas gostam de se expressar. E por isso, uma das sombras que vivemos dentro desse arquétipo é o fato de não sermos aceitos pelos outros. As pessoas não conseguem nos ver como nós realmente somos, como simplesmente uma alma livre, uma pessoa livre, sabe? Um espírito livre. Eles não conseguem ver isso. Tentam o tempo todo colocar a gente dentro de caixinhas, de padrõezinhos, de isso não tem que ser assim, tem que ser assado. E não adianta. Por mais que nós tentemos nos encaixar dentro de uma sociedade, não ficamos ali por muito tempo. Sabe? Vai contra a nossa natureza. E como nós sabemos o preconceito que existe no mundo, né? A gente vive com isso, mas com o tempo a gente deixa de se importar. Aliás, uma bruxa ela não se importa com o que os outros pensam, com o que os outros acham dela. Ela é o que é e pronto. Ela não tem que dar explicação aos outros, ela não se preocupa em ter que se explicar para a sociedade, né? É um arquétipo assim que parece um pouco o arquétipo do rebelde nessa questão, sabe? Porque uma bruxa, olhando por esse lado, ela tem também essa pegada do rebelde, sabe? Mas a gente, como se diz, a gente tem noção de ser do que é bom e do que não é tão bom, né? E é óbvio que tudo que uma bruxa puder fazer para ajudar as pessoas, para ajudar a natureza, para ajudar o planeta, ela vai fazer. Ela vai fazer, porque isso está na essência, sabe? A nossa essência é essa. Eu sei que as pessoas têm medo dessa palavra em si, porque não compreende direito as coisas e isso foi muito essa palavra, né? Bruxa, ela foi foi difamada demais, foram feitos filmes, séries e isso e mais aquilo, um monte de coisas, sabe? Para discriminar as bruxas.
né? Para discriminar, para literalmente apagar a importância delas. Para todos pensarem o seguinte, para colocar um medo na sociedade. Então, a qualquer coisa que uma menina, qualquer situação que ela faça que fuja dos padrões que a sociedade tem como normais, né? Aquilo ali é condenado. Então, hoje eu compreendo todo o cuidado, toda a situação, todo o manuseio que a minha mãe teve comigo quando criança. Hoje eu compreendo isso, sabe? O fato dela ficar o tempo todo, minha filha, eu sei, mas você não fala disso com ninguém, tá? Eu contava pra ela, mãe, eu fiz isso. Tá bom, minha filha, eu sei que você viu, mas não fala disso com ninguém. Houve uma época que a minha mãe não me deixava sozinha com as pessoas. Houve uma época que ela não me deixava em casa com meus irmãos. Ela me carregava para todo lado que ela ia e eu não entendia isso, sabe? Por que eu tenho que ir? Eu tinha muita vontade de... Às vezes eu não queria ir. Eu gostava muito de sair com ela, mas às vezes eu não queria ir. E ela não me deixava. Não, você vai comigo. Sabe? Chegava na casa dos meus avós, eu via ela conversando com a minha avó assim, e a minha avó olhava pra mim e falava, é. Aí quando a gente ia sair, nós saíamos juntos, era aquela coisa, aquela dinâmica, eu não entendia muito. Só que hoje em dia eu compreendo, sabe? Eu achava assim, poxa, será que a minha mãe tem vergonha de mim? Por que eu não posso falar isso? Às vezes ela falava, tá bom, minha filha, eu sei, mas não fala isso com ninguém. Bom, mas se não é se ela sabe, por que eu não posso falar com as outras pessoas? Entendem? Então, assim, foi difícil a minha infância, foi complicadinha nesse fato, mas hoje eu compreendo. E eu sou muito grata a ela por ter feito isso. Hoje eu compreendo, eu vejo o que ela quis fazer. Entendeu? Eu vejo que ela fez o melhor que ela podia fazer nas condições que ela tinha para me proteger. E eu sou muito grata por isso. Tá, meus amores? Minhas centelhas amadas, minhas centelhas queridas, espero que vocês tenham gostado dessa temática. Eu vim trazer esse arquétipo mais para a gente conversar sobre essa temática. Hoje em um dia tão magnânimo, né? Digamos assim. Gente, aproveita as energias para o bem. Aproveita as energias para elevar a sua alma, elevar o seu espírito. Faça o bem sempre. Sabe? Independente do que os outros pensam, do que os outros deixam de pensar, não permita se colocar dentro de uma caixinha por causa do que a sociedade pensa. Sabe? Aproveita para o bem. Ah, eu não acredito nessas coisas. Tá tudo bem, você não precisa acreditar. Não tem ninguém aqui tentando te doutrinar, te levar por uma doutrina, nada disso. Só aproveite. Aproveite, sinta e aproveite. E aproveite da melhor forma possível. O problema da gente viver na ignorância é que vivemos tanto tentando negar algo que nós não aproveitamos aquela energia da forma positiva que ela pode ser. E por a gente viver essa negação, nós caímos no lado oculto da força, na sombra da situação, porque a gente está negando aquela luz. Todas as vezes que negamos uma luz, nós criamos uma sombra. Ou nós damos força para uma sombra já existente em nós. Compreende? Então, meus amores, é isso que eu quero deixar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Gratidão e namastê.